Olá, amigos e alunos. Hoje nós vamos tratar sobre a forma de Estado, o sistema de governo, a forma de governo e o regime político. A forma de Estado nada mais corresponde ao modo pelo qual o Estado se estrutura. Ele se divide em Estado unitário e Estado composto. O Estado unitário, ele se caracteriza pela chamada descentralização política e se fragmenta em Estado centralizado e Estado descentralizado. O Estado centralizado é aquele em que inexiste a chamada descentralização administrativa. Vale dizer, só existe uma administração pública central. O chamado Estado unitário descentralizado é aquele que goza de descentralização administrativa, portanto, confere às administrações públicas regionais e locais competência. O exemplo que nós temos é na França, e a descentralização na França, vale ressaltar, que é chamado de departamentos. A outra modalidade de Estado que nós temos é o chamado Estado composto. O Estado composto, ele se divide em confederação, federação, união pessoal, união real e união incorporadora. A federação consiste na associação de entes autônomos sob o jugo de uma Constituição. Vale ressaltar que o surgimento da federação, ela se dá de dois modos. Nós temos o chamado federalismo por agregação, que nós vamos encontrar exemplo nos Estados Unidos, em que ali foi conferido parcela de soberania de um ente para a construção de um ente que goza agora de autonomia. Os entes federados gozam de autonomia. É o chamado Estado perfeito, ou o chamado movimento centrípeto. Ou seja, um Estado abriu mão de parcela de soberania, da sua soberania, para criar um outro ente. Agora, esse ente ele é composto por entidades que têm autonomia. Diferente do nascimento do Estado no Brasil, que se deu através da descentralização política de um Estado unitário. Daí o nosso Estado levar o nome, a alcunha de Estado imperfeito, que se construiu através de um movimento centrífugo. A outra modalidade de Estado composto é a confederação, que consiste na associação de Estados soberanos sob o jugo de um tratado internacional. A outra modalidade, nós vamos encontrar a união pessoal e também a outra modalidade, que é a união real, que elas têm elas se relacionam da seguinte forma: em ambas, há uma relação do Estado com o monarca. O que vai diferenciar de uma para a outra é a intensidade dessa relação. Na união pessoal, nós vamos ter como exemplo a união Brasil-Portugal sob a égide de Dom Pedro I, e que ocorreu em 1826. Ali nós vamos verificar que a soberania dos entes, no plano internacional e interno, estão resguardados. Diferente da União Real, que a simbiose era muito maior entre os Estados. Logo, nós vamos encontrar somente uma figura de uma pessoa jurídica de direito público. O exemplo que nós temos é o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, em 1821. Quanto à União Incorporadora, a doutrina trata como um Estado sui generis, e o exemplo que nós vamos encontrar é o Reino Unido. Ocorre que a mais balizada doutrina, ela traz à baila outros dois tipos de Estados, que é o chamado Estado regional, é o exemplo a Itália, e o Estado autonômico, que nós vamos encontrar na França. Quanto à descentralização administrativa desses Estados, nós vamos verificar que são praticamente iguais. Por quê? Na verdade, nós vamos encontrar um poder legislativo central que vai elaborar todas as leis, e com a ressalva de não existir um poder constituinte derivado. Quanto ao modo de organização, aí há uma diferença peculiar. No Estado regional,
a criação das chamadas entidades autonômicas, ela se dá através de uma lei nacional. Diferente do Estado autônomo, que a criação das entidades autonômicas ela é conferida aos poderes regionais e locais, que vão criar os seus próprios estatutos políticos e administrativos. Convém trazer também, a título de ilustração, que a descentralização política em cada estado ele tem nomes diferentes. Por exemplo, a descentralização na França ela se chama departamento, ao passo que no Uruguai e na China se chama províncias. Na Espanha são chamados de comunidades autônomas e na Itália são chamados de comunas. Agora nós vamos tratar sobre o chamado sistema de governo. O sistema de governo corresponde ao modo pelo qual se estabelece a relação entre o poder legislativo e o poder executivo. De um lado nós vamos encontrar o parlamentarismo e de outro lado o presidencialismo. E há também na doutrina o chamado semipresidencialismo. O parlamentarismo, a chefia de Estado, ela pode ser conferida a um presidente ou a um monarca. E a chefia de governo e da administração pública ao primeiro-ministro. Tem como característica basilar que parcela da atividade executiva ela é conferida ao parlamento. Ressaltando-se também que o parlamento, ele que vai escolher o primeiro-ministro, que vai compor o gabinete. Na sua grande maioria dos casos, o primeiro-ministro ele faz parte do partido que compõe o parlamento. Uma peculiaridade interessante do parlamento é quando, por questões éticas ou políticas, o primeiro-ministro não está atendendo os anseios do parlamento e do Estado, é possível uma moção de desconfiança por parte do parlamento. E a segunda peculiaridade do parlamento, pasmem os senhores, é que até mesmo o primeiro-ministro, se vendo impedido de gerir a coisa pública, ele pode sugerir até mesmo a dissolução do parlamento. No Brasil, nós passamos pelo parlamentarismo no período de 1961 a 1963. Agora, no que tange ao presidencialismo, ele é uma construção estadunidense de 1787, que foi criado para superar a crise da separação dos poderes pela ausência do monarca. No Brasil, nós temos a seguinte peculiaridade. O Brasil, segundo o cientista político Sérgio Abrantes, nós vivenciamos, na era pós-ditatorial, o chamado presidencialismo por coalizão. Esse presidencialismo por coalizão, não obstante o presidente da República amealhar a legitimação para a iniciativa de leis em geral e para a emenda constitucional, e além do que poder interferir na escolha do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que são eles que vão colocar em pauta as matérias que vão ser objeto de uma emenda ou de um projeto de lei, necessariamente há de ter um diálogo permanente entre o presidente da República e o Congresso Nacional, para que dessa forma a coisa pública possa andar de forma a solucionar os problemas, as mazelas que porventura a sociedade esteja se submetendo. Outra característica do presidencialismo é que a figura do chefe de Estado, do chefe da administração pública e do chefe de governo está na pessoa do presidente da República. E, a título de ilustração, nós temos o chamado semiparlamentarismo e o semipresidencialismo, que tem como característica que o chefe de Estado não necessariamente ele vai praticar medidas de ordem protocolares. Por vezes, ele também vai gerir a coisa pública no que tange a administração pública e o governo, que é a direção suprema do negócio público. Quanto à forma de governo, a forma de governo corresponde ao modo pelo qual se estabelece a organização do Estado. Ela se divide em monarquia e república. A monarquia, ela foi a forma de governo
até que foi utilizada na Europa até a idade contemporânea. Ela tem como característica a vitaliciedade dos mandatos, a hereditariedade dos seus governantes e a irresponsabilidade política, civil e penal, diferente da República. A República ela é uma construção dos iluministas a partir do século XVIII com os ideais da liberdade e igualdade, que nada mais é do que o respeito à coisa pública. Ele se caracteriza pela temporariedade dos mandatos e pela responsabilidade política, administrativa e penal dos seus governantes. Quanto ao regime político, é a forma, trata, na verdade, da legitimidade do Estado para com os seus comandados. Se divide em democracia e ditadura. A democracia é a lógica em que o povo ele atua de forma direta e indireta nas decisões do Estado e do governo. Ao passo que o regime ditatorial é um regime autocrata imposto pela força, sem o respeito ao Estado de Direito e à democracia. Forte abraço a todos.